Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. E JC Moraes, assessoria e empreendimentos imobiliários. E Santander, um banco para suas ideias. Bem alegre e agitada, acontece na Casa de Espanha Dom Felipe II a cada visita dos alunos do roteiro educador. Esse passeio consiste numa verdadeira viagem pela história da imigração espanhola, seus costumes e tradições. Ao final, todos degustam uma sangria sem álcool e um mantecal, um biscoito espanhol muito saboroso. Toda vez que a Casa de Espanha recebe um visitante pela primeira vez, o registro é postado no Veja Quem Esteve Aqui. Nos últimos dias, recebemos várias visitas, como a de Dona Lúcia Helena, que é aluna do curso de espanhol da Universidade de Sorocaba e veio à Casa de Espanha em busca de receitas da gastronomia espanhola escritas em espanhol. Outro visitante ilustre foi o professor José Luiz dos Anjos, coordenador do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, que veio em busca de informações da imigração espanhola para um trabalho que está desenvolvendo sobre jogos espanhóis praticados até hoje. Um casal muito especial de Salvador veio a Sorocaba para conhecer o trabalho desenvolvido pela Casa de Espanha, os gerentes da revista do Conselho de Residentes Espanhóis da Bahia, Paco Vila e Mari Fernandes. Além da história da imigração, eles puderam também conhecer o Parque dos Espanhóis e as ruas do bairro da Vila Hortência, na sua maioria com denominações espanholas. E programe-se, o dia 12 de outubro é comemorado por todas as comunidades espanholas espalhadas pelo mundo como o Dia da Hispanidade. A data celebra que há 522 anos as Américas foram descobertas por Cristóvão Colombo. Este dia também é dedicado a Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Espanha. E para comemorar o Dia da Hispanidade, a Casa de Espanha preparou uma série de atividades durante o mês de outubro. Fique por dentro! Exposição de objetos espanhóis na Biblioteca Dom Quixote, na sede da Casa de Espanha. Jantar dançante no Clube de Campo de Sorocaba. Tardes de cinema espanhol no Espaço Cultural da Casa de Espanha Dom Felipe II. Feira gastronômica espanhola com apresentação de dança flamenca no pátio da Casa de Espanha. A seguir, uma história com uma promessa de amor eterno e muitas desilusões amorosas. Residencial Lago dos Ipês. Sucesso absoluto de vendas. Oportunidade única. Um loteamento fechado, repleto de lazer, pertinho do centro de Itapetininga, com terrenos a partir de 150 metros quadrados. Tudo financiado em até 120 meses, direto com a construtora. Visite o plantão de vendas e aproveite. Em Itapetininga, na Avenida Venceslau Brás, esquina com José Gomes de Camargo. Ou acesse lagodosipês.com.br. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. O amor tem seus encantos e desencantos, dias felizes e momentos difíceis.
E é uma história assim, com esses encontros e desencontros, que nós vamos conhecer agora. Então, Valéria, a minha mãe com a família, os pais dela e os irmãos vieram da Espanha como imigrantes, vieram tentar uma vida melhor, porque lá era um lugar muito atrasado, muito longe de tudo. E então eles vieram para o Brasil, mas não vieram casados. Veio uma mãe, veio o pai Santiago, a mãe Presentación e mais 3 irmãos, que era o mais velho que voltou a morar lá, o Gonçalo e o Santiago, que era avô da Ivani. E as mulheres eram a minha mãe Eugênia, a Pura e a Paz. E vieram e aí meu pai conheceu minha mãe aqui. Ai, se gostaram logo de começo, foi uma coisa assim repentina, sabe? Sei que a mamãe casou com 18 anos, muito novinha. Ela era muito linda. E daí começou, quando conheceu meu pai, logo casaram. E meu pai veio com a família dele, que a mãe era Isabel e o pai Salvador. E vieram também os irmãos. E eu não os conheci muito. Depois que eles casaram, o papai foi trabalhar, trabalhou muito na lavoura, ajudou, depois que ele ficou melhor, ele ajudou muitos espanhóis que vieram depois, e inclusive está no livro dos espanhóis, e foi assim uma vida de muita luta dos dois. Depois ele começou a trabalhar em coisa melhor que a lavoura, sabe? Ele foi atacadista, no mercado municipal ele tinha um armazém de atacado, teve restaurante, lutaram muito, tinham de tudo um pouco para chegarem numa vida melhor. E chegaram com os filhos, aí os filhos eram 3 homens e 5 mulheres. E por aí foi a vida deles assim. Foi uma luta grande, tudo, ficaram melhor depois de mais idosos, tudo. Mas sempre lutando para uma vida melhor do que a que tinha lá. Dona Esmeralda, como era a vida da Dona Eugênia, a sua mãe, lá na província de Albacete, na Espanha? Elas eram moças assim de casa. Eu tinha muitos filhos, né? O meu avô lá era carniceiro, que aqui é açougueiro. Mas daí queriam coisa melhor do que tinha lá, porque era um lugar muito atrasado, muito pequeno, assim, difícil de morar. Ainda que tivesse condições de vida melhor, mas era difícil viver lá. Não tinha muita comodidade em nada, nem em casa, nem em rua, nem luz, não tinha luz, não tinha água encanada. Então era muito difícil a vida lá. Dona Esmeralda, agora falando da sua juventude, por que a senhora foi morar na Espanha? Porque eu era muito magrela. E eu tive uma irmã que inclusive era mãe dessa minha sobrinha. Ela faleceu de doença assim, que na época era muito... Não tinha cura na época, agora tem, mas na época não tinha. E eu, como era muito magrela e tudo, minha mãe... O tio Ramon, o mais velho dos irmãos da minha mãe, desses homens que quer voltar para morrer onde nasceu, e ele queria voltar para lá. Só que era um casal que não teve filhos e queria levar uma sobrinha. E pediu para minha mãe deixar eu ir. Ah, lá ela está doente aqui, ela não está doente, mas lá ela vai pegar uma saúde de ferro. Vai, deixa ela ir, deixa. E foi assim, a minha mãe deixou, de medo que eu ficasse doente como a minha irmã, a mamãe deixou eu ir. E eu fui embora com eles. Embarquei num navio maravilhoso. E na viagem fizemos amizade com um casal que era de Madrid. Então nós desembarcamos em Vigo, passamos em Santiago de Compostela, fomos um monte de lugar. Vigo era uma cidade muito bonita. E aí fomos de ônibus. Lá chamava, não me lembro bem como é que chamava, Jardineira. Chegamos em Madrid. Aí o casal nos hospedou lá, até meu tio veio alguma coisa para comprar, para levar para o pueblo. Aí comprou mesa, cadeira, 2 camas, tudo. O mais necessário, sabe? Mas era a província de São Juan de Alcaraz. São Juan de Alcaraz era a província de Albacete. Aí chegamos lá, todo mundo aplaudindo nós. Aí chegou os tiriteiros. Os tiriteiros eram artistas de circo.
achou que estava chegando um circo. Tinha um padre, uma igrejinha, que era obrigado a ir na igreja todo dia, no rosário. Eu fiquei muito famosa lá, porque nunca ninguém foi naquele lugar tão longe. Então, os casamentos que tinha, la brasileña, la brasileña. As noivas iam a pé para a igreja, não tinha carro. Costume do povo. Eles engordavam o porco ficava assim, enorme. Aí, no fim do ano, tinha matança. Então, era que nem uma festa. Eu fazia minha matança hoje, eu convidava você para ir ajudar. A outra fazia, convidava eu. E assim, uma convidava a outra para ajudar. Fazia linguiça, chouriço, um lombo, era uma coisa de barro assim grande, punha a banha lá e a carne já frita. Tudo preparando para o inverno. Pendurava figo seco, as brebas, pendurava os figos para ficar figo seco, as uvas para ficar passas, o toicinho, tudo lá num sótano que tinha na casa. Então, era tudo preparando comida para o inverno, porque nevava muito lá. Dona Esmeralda, por que depois de um tempo que a senhora estava lá, a dona Eugênia quis que a senhora voltasse e quem foi buscá-la lá nessa pequena aldeia? Foi meu pai, tio Gonçalo e a esposa dele, minha tia Maria. Mandou me buscar porque eu falei que eu ia casar lá. Já tinha um médico e ele quis me namorar e meu tio falava que eu nunca mais ia embora, que estava em guerra aqui. Me assustava porque ele não queria que eu viesse embora. Não ia ficar sozinho, né? E não queria. E falou que eu nunca mais ia embora. Daí eu falei, o jeito é casar, então, ficar com a família dele. Porque tinha vezes que com o tio não dava certo alguma coisa, sabe? E lá eu, longe da minha família, de tudo, eu sofri um bocado. Mas também foi bom. E a senhora, diante da insistência da sua mãe de voltar, que a senhora voltasse ao Brasil, fizeram uma promessa, o casal, os enamorados. Qual foi a promessa? Promessa que ele queria vir comigo para o Brasil. E a mãe dele chorava para mim, ai, não me leve filho, porque tua mãe tem mais filhos, né? E eu só tenho ele, não deixa, não leve ele, fica você. Aí eu falei, tá bom, eu fico. Aí a tia, mulher do tio Gonçalo, como que você vai ficar? Sua mãe mandou te buscar. Porque não quer que você fique, como é que você vai ficar? Aí, tá bom, então vamos casar. Você vai com teu pai agora e tua mãe não vai querer uma filha casada sem marido lá, né? Então, vamos casar. Aí a minha tia outra vez, não, você não pode casar. A tua mãe não quer. Aí, tá bom, então não caso. Aí ele falou, bom, não casa, não quer que eu vá, não quer nada, então vem comigo. Me levou na igreja, fez ajoelhar no altar mor e fazer um juramento. Aquilo para mim era um casamento, do jeito que a religião era lá. Prometi, se não voltasse por qualquer circunstância para casar com ele, que eu jamais casaria com alguém e ele também jamais casaria. Voltei depois de 20 anos. Aí não deu certo, minha mãe não queria que eu voltasse, nada. E aquele juramento sempre me preocupando, né? Porque eu casei, não fui bem no casamento. E eu achava que era o juramento não cumprido. Aí, acho que Deus falou, não conhece espanhol? Tá outro. Aí me deu meu marido. E meu marido era das Ilhas Canárias. Também, depois, casamos. Depois de 5 anos, ele quis voltar para lá. Ele trabalhava em navio de solteiro, não aguentou a vida de casado. Aí foi, só que me enganou. Falou, eu vou para Santos arrumar um emprego e casa e venho te buscar. Eu falei, tá bom, eu espero. Só que ele foi procurar navio para ir embora, não foi casa. Aí foi, e depois de 10 anos voltou. E a senhora tinha quantos filhos nessa época? Os 3, estava esperando o terceiro, os 3 dele. E falta uma coisa do juramento. Aí, eu procurei pelo rapaz lá. Aí falou, olha, ele está em Madrid, ele prestou concurso e foi para Madrid. Faz 15 dias que ele foi embora, ele teve de férias aqui. Aí eu pedi, era um tio dele que tinha, agora já estava mudado, já tinha água, já tinha televisão, já estava bem modificado lá. Aí eu pedi para ligar para ele. Quando ele ouviu minha voz, ele ficou pasma. O que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar aqui? Não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu estou morando em Tenerife e eu vim até aqui para ver meu tio. E eu queria que você desfizesse, me perdoasse aquele juramento que a gente fez lá na igreja. Ele falou, não tenho nada a perdoar. Peça perdão a Deus.
Não, eu falei, mas esse juramento me perturba muito. Aí combinamos assim. Ele falou, ó, 3 horas da tarde eu vou numa igreja e você vai lá naquela. Em pensamento vamos desfazer esse juramento. E foi isso, até o padre entrou no rolo. E foi assim que a gente desfez. Mas já era tarde para a minha vida, já não adiantou nada. E foi assim que acabou essa história. Ele nunca mais casou. Meu pai voltou lá depois de 5 anos, ele nem quis receber meu pai. A senhora retornou ao Brasil. Retornei. Aí voltei com meu pai, com tio Gonçalo e tia Mariquita, ficaram mais um pouco lá. E eu voltei com meu pai. Depois que nós voltamos da Espanha, tudo, meu pai continuou a vida dele, já era aposentado, já não trabalhava. Aí vários espanhóis queriam uma casa da Espanha. E meu pai era muito conhecido em Sorocaba. Aqui. Aí então vamos. Aí uma vizinha mudou e a casa era grande, espaçosa. Aí aqui. E era vizinha da minha casa. Então foi fundada a Casa da Espanha. Só que quase ninguém queria pagar mensalidade, né? Tinha pouco rendimento a casa. Mas estava boa no começo. Os espanhóis iam, tinha jogo de baralho lá para os espanhóis mais velhos, tinha baile. Todo fim de semana vinha um artista de São Paulo, que tinha um casal que dava aula de balé. Era o Máximo Oviedo e Pepita Triana. Eles davam uma aula lá de castanhola. Então estava indo bem. Aí eu estava recém-casada nessa época. Então eu ia lá também, meu marido ia, ficava jogando. E eu queria vir embora. E ele não queria ficar jogando. Então eu dançava com o velho. E foi muito bom essa época. Os artistas que vinham, como era vizinha, a mamãe ainda estava saudável, fazia aqueles jantares, tudo por nossa conta. Fazia aqueles jantares para os artistas que vinham. E foi indo, foi acabando, não foi para frente. Mas no começo estava muito boa a Casa da Espanha. E ainda falando da promessa, que foi desfeita 20 anos depois, a senhora ainda se separou e retornou ao Brasil. Retornei ao Brasil com meus filhos. Fui com eles e voltei com eles. Ele veio depois de 10 anos, então levou meu filho mais velho. E eu fiquei para terminar o contrato, que eu trabalhava no DR em São Paulo. Quando terminou o contrato, eu peguei os outros 2, fui embora de navio para lá. Contrário, que ia me dar uma casa lá, que tinha casa. Tudo mentira. Foi com a sogra e com os cunhados, que para mim eu era uma estranha lá. Então não deu mesmo para ficar. Eu voltei, aí eu falei, começo tudo de novo, mas na minha terra e com a minha família. E para a senhora poder retornar, o que a senhora teve que fazer com seus filhos? Ele tinha que autorizar, porque eram menores. Eu não podia trazer meus filhos se ele não autorizasse. E ele não queria que viesse embora. Aí não queria autorizar, mas no fim, autorizou. Porque eu falei, nós vamos sair agora. Você vai autorizar a minha saída daqui ou eu vou na polícia falar o que você faz. Aí ele ficou com medo e autorizou. Deixei um pouco aqui em Sorocaba, voltei para São Paulo procurar emprego, casa. Comecei minha vida lá, tudo de novo. Graças a Deus, hoje estou bem, estou feliz, estou realizada. Meus filhos estão ótimos. E acabou minha história por aí. Agora a minha aqui em Sorocaba é outra. Hoje, Dona Esmeralda, aos 81 anos e muitas batalhas vencidas, pode afirmar com certeza que ela e sua família têm raízes da Espanha em Sorocaba. E no próximo bloco, Melissa Salmeron dá dicas para quem tem a cidadania espanhola e quer morar na Espanha. A longo prazo, estaremos todos vivos. Por isso, fiz um plano de previdência Santander. Planeje o futuro com o banco eleito mais sólido da América do Sul. Santander, um banco para suas ideias.
nós viemos conhecer a história da família Salmeron, para o programa que vocês já tiveram a oportunidade de ver, a Melissa nos contou que foi morar na Espanha. Assim, nós voltamos aqui à casa da família Salmeron para saber quais são os trâmites que devem ser seguidos para que possa ser realizada essa viagem. Melissa, você fez o caminho inverso do seu avô. Você foi morar primeiro na Espanha e depois chamou os seus irmãos. O que você teve que fazer para poder concluir esse sonho seu de retornar à Espanha? Então, Valéria, como eu te comentei, né, eu estive morando na Espanha, eu fui para a Espanha. Quando eu decidi ir para lá, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir como eu faria para trabalhar lá, estudar e também ter acesso à saúde, né, que isso a gente se preocupa bastante. Então, eu fui atrás dos órgãos aqui no Brasil que são responsáveis por toda essa documentação, por todo o trâmite, e já cheguei lá com tudo certinho para poder começar a minha vida lá. Que órgão você procurou aqui no Brasil? Então, no que é relacionado ao trabalho e à saúde, eu fui na Laboral, na oficina Laboral, né, que tem até contato com vocês lá na Casa de Espanha, e lá o que eles fazem? Eles reconhecem a sua documentação que você trabalhou no Brasil. E também lá você consegue toda a documentação para depois você conseguir dar entrada no que é relacionado à saúde. Para quem não conhece o que é o órgão laboral, é um órgão espanhol que dá apoio e informações para os espanhóis e descendentes de espanhóis. Ele fica em São Paulo, próximo à Avenida Paulista. Melissa, para quem vai estudar, o que precisa ser feito? Bom, para estudar, o que precisa ser feito aqui é você juntar toda a documentação escolar, que é o histórico escolar, o diploma. Esse documento tem que ser enviado para o Ministério de Relações Exteriores em Brasília, ele retorna para você. É um trâmite um pouco burocrático, mas é rápido, não é difícil de fazer. Você reconhece as assinaturas e reconhece no consulado espanhol aqui no Brasil. E depois, você chegando na Espanha, você vai dar entrada na subdelegação do governo. Lá, eles vão fazer toda a tramitação para reconhecer o título. O que eu oriento para quem está decidindo ir para lá para estudar e deseja ficar na Espanha é homologar também, mesmo que já tenha faculdade feita aqui no Brasil, homologar também o ensino médio. Porque na Espanha se oferecem muitos cursos muito interessantes, também faculdade, é tudo muito acessível. Então, de repente, para ter acesso a um curso superior, mesmo a pessoa já tendo efetuado esse curso, é interessante ela ter o curso médio também legalizado na Espanha. Para quem chega à Espanha com o passaporte na mão, qual é o primeiro passo que ela deve fazer para se estabelecer na cidade? Bom, na Espanha, a questão de documentação, para quem tem a nacionalidade e chega lá apenas com o passaporte, o primeiro passo é a pessoa ir dar entrada para conseguir o empadronamento. O empadronamento na Espanha é um pouco diferente do Brasil. Lá eles têm um controle de todo lugar que cada pessoa mora. Ou seja, você vai chegar lá, você vai morar em algum lugar, né? Aí a pessoa que é responsável pela casa está registrada num departamento onde eles pegam seus dados, autorizam com a pessoa que mora lá que você vai morar também naquela casa. Aquilo gera um documento. Vamos supor, a Melissa mora na rua tal, tal, tal. Então esse documento você vai usar para você tirar o seu DNI, você vai usar para tirar o seu cartão da Seguridade Social, que você também vai ter acesso ao médico, e também um número que vai gerar para você poder trabalhar. A partir do momento que você começa a trabalhar, você consegue abrir conta em banco, você consegue dirigir lá, o que precisa ser feito? Sim, para você abrir conta em banco, isso depende um pouco também do banco. Como no Brasil, alguns bancos vão pedir mais documentos, outros menos. Mas desde o momento que você tenha já seu DNI, seu empadronamento, o passaporte não vai precisar usar mais, você já pode abrir uma conta em banco. E também a questão da carteira de habilitação, eu acredito que já faz uns 4 anos ou um pouquinho mais que já está legalizado a troca, o canje que eles chamam, da carteira brasileira pela espanhola. Quando a pessoa quer morar definitivamente na Espanha, ela pode levar a mudança? Sim, pode levar, mas aí é questão de cada pessoa resolver se ela vai querer ter esse custo, né, com a mudança, de levar, vamos supor, objetos pessoais, ou então as malas de 32 quilos, que são 2, né, que a gente tenta colocar a vida inteira lá dentro.
Mas foi até bom você tocar nesse assunto, porque a Espanha, o governo espanhol, assim como o governo da Andaluzia, eles têm umas subvenções que são ajudas para imigrantes retornados, que também não é somente para quem realmente nasceu na Espanha, mas também como nós que somos descendentes, que temos nacionalidade. Quando a pessoa for definitivamente mudar para a Espanha, procurar guardar todos os recibos, todos os gastos que teve no consulado, tudo. Tradução de documentos, todo tipo de documento, um recibo, a própria viagem, se fez algum trâmite para mandar uma mudança mesmo, todo esse gasto. Por quê? Chegando à Espanha, ela também pode dar entrada para reaver esse dinheiro. Não é uma coisa garantida, mas pode tentar. Melissa, uma curiosidade, você me comentou da outra vez que além de você ter levado as suas coisas, você levou o cachorro. Como que foi? Foi, além dos meus irmãos também terem ido depois, também acabei levando o meu cachorro. Bom, é um trâmite bem burocrático, mas é o que eu costumo dizer, depois que você pega o jeito, nós levamos 2 cachorros no total, vamos dizer, já para a Espanha. Você precisa pôr um microchip, né, no cachorro, tudo isso dá para fazer no Brasil. Você faz a sorologia, tem que ter um veterinário responsável aqui no Brasil para assinar pelo cachorro, aí ele vai com você no avião e continua fazendo companhia para você lá na Espanha. Nos anos que você morou na Espanha, você estudou, fez especialização, depois resolveu retornar para o Brasil. Como é que você fez para validar os seus estudos da Espanha aqui no Brasil? Bom, na verdade o trâmite é bem parecido. Você vai fazer o trâmite ao contrário também, você tem que reconhecer esse documento que você fez o estudo lá na Espanha, no Ministério de Relações Exteriores, ali na Espanha, do Brasil, fazer o trâmite ao contrário. Na verdade, eu não fiz esse trâmite, por quê? Na Espanha, eles são muito exigentes com essa homologação, se você quer trabalhar na área, você tem que ter o seu título homologado. No Brasil, ainda já não existe muito isso. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado lá, não homologuei aqui meu título, mas aqui eu já tive em contato com algumas universidades, eu posso dar aula tranquilamente, mesmo com o título sem homologar. Daí depende um pouco da facilidade, do tempo também de dar entrada nessa documentação, mas é o mesmo trâmite. Você que já teve essa experiência, o que você aconselharia para quem quer viver na Espanha? Eu acredito que o primeiro ponto é resgatar a história. Quando a gente vai de férias lá, eu fui muito quando era criança, você não consegue sentir e resgatar a memória da sua família, até coisas do dia a dia que você acaba vendo lá, você fala, nossa, minha avó fazia isso, meu avô. Então, assim, acho que primeiro resgatar a sua cultura, né? Eu acho que vale a pena. E depois, claro, a oportunidade que você tem lá de estudar é muito mais acessível do que a gente tem aqui hoje. Cursos, o acesso para quem está querendo se especializar, ou então fazer um mestrado ou um doutorado, é tudo mais fácil, digamos. E eu acredito que vale a pena, sim, tentar. Melissa, muito obrigada por todas as suas informações e para você que vai viajar, eu espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Boa viagem! Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. E JC Moraes, assessoria em empreendimentos imobiliários. E Santander, um banco para suas ideias.